Salve, sobreviventes da vida urbana! Um assunto que me deixa um pouco instigado, ou muito instigado, é falar do urbanismo de forma inclusiva. A gente discute a mobilidade como inclusão social, mas atrás disso tudo tem um monte de história, né, que caminha em paralelas. A verdade é que não é meu lugar de fala, não tem como falar urbanismo feminino, né, ou feminista. Por quê? Porque eu sou mulher e criança, eu posso pescar alguma coisa da minha experiência com meus filhos. Mas um urbanismo para crianças é difícil, porque eu até entendo, eu faço brincadeira com meus filhos de fazer o caminho e eles vão me dizendo por onde ir, por onde virar. Eu falo de um lugar e eles já dão uma referência, mas assim, para ver se abastece a memória, inclusive a memória dessa história, né, de pertencer a algum lugar. Por mais que os lugares não sugiram pertencimento, não permitam lugar de fala ou qualquer mesmo uma acessibilidade. Lá vou eu falar de novo da 14 de julho. Você vê, reformularam uma rua toda, revitalizaram, né, uma coisa que tivesse morrido. E você tem alguma coisa para lúdica lá? Você tem alguma coisa que seja atrativo para criança? Não. Então, como é que você quer que esse jovem cidadão em formação se intere por essas coisas? E a gente fala muito em educação e urbanidade, e sempre se falou isso, que veio da base, na escola, no ensinamento. Mas a gente não tem aula de urbanismo na escola primária, lá nos anos iniciais. Então, assim, fica difícil você criar um repertório, ou uma fala, uma propriedade, se a pessoa não teve chance de utilizar, né? De sentir, de perceber, de usufruir. E eu vejo isso por um pequeno relato dessa semana. Eu não vou entrar em muitos detalhes. Todo mundo sabe da minha perseguição por carro estacionado em rebaixamento de entrada de garagem, em rebaixamento de meio-fio para cadeirante, ou para pessoa com alguma necessidade, com alguma deficiência, um monte de coisa. E aí eu acabo vendo piso tátil, né? Porque piso tátil os caras são hipócritas, eles falam que tem que ter, eles fazem piso tátil e o carro vem e estaciona em cima do piso tátil, quase serventia. O deficiente visual vai passar por cima do carro? Não. E também é uma coisa criança, e a criança é muito do que ela recebe. Se a cidade é hostil, o que ela vai devolver? Hostilidade. E aí, essa semana, eu, de maneira tranquila e educada, fui perguntar para um senhor, eu chamo de senhor, e principalmente porque é mais velho do que eu, se ele sabia que ele estava estacionado em frente a uma garagem. Olha, foi uma cena de filme de terror. O cara desceu do carro, quis brigar, deu carteirada, falou que ia não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei olhando e aí eu voltei pro carro para não criar confusão. Mas aí ele falou umas besteiras lá, meio atravessada. Eu desci do carro e aí fui ter com ele mesmo, de verdade. Meu filho entrou no meio, as crianças começaram a chorar, mas essa é a percepção. O outro não tem um mínimo de bom senso de entender que o erro dele não é só dele. O espaço dele não é só dele. Só se ele tiver um quadradinho que ele delimitou e pagou, né? Então é o terreno dele, uma área privada. Fora isso, tudo é coletivo. E a criança, se ela começa a visualizar isso e perceber que o comportamento tem que ser esse de agressividade, a criança vê bicicleta andando na calçada, pedestre andando na ciclofaixa, tudo invertido, carro andando na contramão, furando o sinal. A melhor coisa que tem é quando o seu filho aprende alguma coisa de legislação de trânsito e fala, tá amarelo, vai ficar vermelho. Eles viram fiscais. E eu não tenho problema nenhum, porque eu não faço esse tipo de coisa, passar, alucinar, fazer contramão, essas coisas. Mas o meu filho menor, ele já fala, olha lá, o cara tá furando o sinal, papai.
Por quê? Porque ele vai aprendendo de maneira crítica, eu não sei se também não sou pedagogo, de maneira bem colocada, mas ele aprende, já está aprendendo o que é errado. Né? Vai num lugar, tem uma vaga de 12 e só tem jovem estacionado. E aí ele entende que a cidade é uma grande guerra, é uma briga, uma batalha. Aí ele vai num parque, chega no parque e não tem brinquedo para ele. Os brinquedos são todos para terceira idade, né? Que são as academias ao ar livre. E aí para criança cabe só uma caixa de areia, malha porcamente um balanço que deve estar carcomido lá pelo tempo, falta de manutenção. E ela vai crescendo. E vai começando a entender que se ela quer utilizar o espaço público, ela tem que burlar regras ou tem que ser na força. E acaba reproduzindo novamente esse tipo de atitude. Quando chamado à consideração, parte para agressividade porque não sabe lidar com a situação. Né? Alguém, nem chamando atenção, alguém orientando, acaba sendo isso. Eu vejo lá pelo colégio. Você quer aprender tudo que não pode fazer na legislação de trânsito, de mobilidade e tudo mais, vai ao colégio, principalmente particular. É fila dupla, é vaga, é estacionamento, carro estacionado na vaga de PCD, carro estacionado na vaga de idoso, carro estacionado no rebaixo da guia, tudo que você imaginar. E aí as crianças crescem num espaço que é assim. E pior, tem uma faixa de pedestres na frente da escola que as pessoas param na faixa, estacionam o carro na faixa porque acham que aquilo ali é vaga de estacionamento, né? Então, fica difícil você pensar nessa dimensão das crianças. E aí você leva isso para a dimensão das mulheres, você não consegue dialogar com os ditos cidadãos de bem por falta da experiência que eles têm, a falta de experiência deles. Você pode falar com uma mulher mãe trabalhadora, que pega a condução, que faz o bicho para acontecer e viver, que ela vai entender isso, as noções básicas do que é o dia a dia na cidade. Agora, alguém que... Falei? Oi? A mulher comum, mãe, com dificuldades múltiplas, ela entende a cidade de uma outra maneira. Então a gente começa a pensar nessa cidade mais inclusiva por aí. Vendo essa mãe, como é que ela sobrevive nessa loucura urbana, e ela é só criança. Porque, invariavelmente, a criança, ou graças a Deus, né? Graças à boa vontade do mundo, as crianças ingenuamente não têm maldade. Eles têm o senso crítico, mas eles não têm a maldade que nós temos. E eles começam a ver, assistir e reproduzir. Tudo aquilo que se faz de errado ou de violência na cidade acaba sendo construindo no repertório da criança essa experiência ruim. Então, se a gente quer uma cidade mais inclusiva, a gente pode começar por esses caminhos, né? Pelas crianças, pelas mulheres. E aí, quando eu estou falando de mulheres, eu não estou discriminando uma classe ou outra. Eu só estou dizendo que a gente tem que prestar atenção, inclusive nisso, para não ser excludente, de fazer um tipo de cidade que é um cenário, né? Que não coloca o personagem no devido local. Mas é isso. Fiquem com Deus. Um abraço, dê o seu like lá, faça suas considerações e siga o nosso canal. Um abraço.